Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Graças a Deus que continua nos dando vitória pelo poder do sangue de Jesus. Abra sua Bíblia Sagrada em Carta aos Hebreus, no Novo Testamento, Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Deus por estarmos aqui, louvando a Deus, bendizendo o nome do nosso Senhor e aprendendo no seu santo templo. Fiquei muito atento a tudo que é falado, porque, irmãos, senão a gente perde essências que é falado aqui. E eu me ative bastante naquilo que a Luzia falou sobre uma pessoa que recebeu uma promessa e tal, que o esposo ia ser salvo, que ia ser uma bênção, e tem muito a ver com aquilo que eu quero falar aqui com vocês, amém? Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24, eu quero pegar um contexto para a gente trabalhar sobre ele aqui, em nome do Senhor Jesus. Todos acharam, amém? Os que estiverem em casa, pegue a Bíblia, vamos ler, porque isso é bênção. Podemos ler? Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 24 a seguir, fala sobre os heróis da fé e diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande recurso, ser chamado filho de... começar de novo. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes a ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que tesouro do Egito, que tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, pelo que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Digam amém. Amém? Pode sentar, por favor, em nome do Senhor Jesus. Creio naquilo que vocês oraram, porque vocês oraram para o nosso Deus. E eu quero falar aqui, irmãos, eu quero conversar um pouco com vocês. Por título de introdução aqui, queria que os irmãos prestassem atenção no seguinte: nós estamos numa era de grandes informações constantes, muitas informações, acesso a grandes informações. Hoje quase as pessoas já não pegam jornal para ler, porque agora nós temos a notícia na ponta da mão aí, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo tudo que é grande, você tem aí todo tipo de informação. Igrejas, quando se fala de Deus, igrejas, as pessoas falam, olha, em cada lugar tem uma igreja. Está sempre falando de Deus aí nas redes sociais, nas igrejas que a gente observa, tem lá uma igreja falando do poder de Deus. A pergunta que eu quero fazer, que já me perguntei, e eu quero que você se pergunte, e se observe o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido sobre o poder desse Deus? Qual é a diferença que tem feito na tua vida? Qual é a diferença que tem feito na minha? O que tem mudado? O que você tem agregado aí dentro? O que você tem guardado? Será que tem vazado alguma coisa? Você esqueceu? O que você tem feito com tanta informação de um Deus, único Deus, tão poderoso? O que você tem feito? E pensando exatamente assim, eu peguei aqui um contexto, porque começa com Moisés. E esse Moisés teve um privilégio de quase governar uma nação. No entanto, ele lutou porque ele tinha uma missão divina. E nessa missão divina era resgatar um povo que estava aprisionado numa terra que não era para ser assim, mas foi.
E aí ele começa a resgatar por ordem divina esse povo. E quando, no decorrer desse espaço de tempo, nós encontramos nesses heróis da fé a história de uma mulher logo depois da história de Moisés, que foi a história de Raabe. E eu queria que você conhecesse comigo um pouco da história, aliás, um pouco muito da história dessa mulher chamada Raabe. Porque ela está aqui na galeria dos heróis da fé. Irmãos, tem gente lutando aí, fazendo um monte de bobagem, para entrar no Guinness Book. Sabe, pessoas que engolem prego, comem vidro, pula lá de cima de 800 metros, num copinho descartável assim, só para estar lá. Pessoa que se fura, que se corta. Pessoas que fazem um malabarismo tremendo para entrar no Guinness. Pessoas que deixam as unhas crescer, fica parecendo um monstro, para entrar no Guinness. Pessoas que ficam sem tomar banho durante anos para entrar no Guinness. Pessoas que fazem coisa terrível, mas não está no livro dos livros, que é a Bíblia Sagrada. E essa mulher entrou. E o mais interessante, olha aqui para mim, é que essa mulher não entrou sozinha. Essa mulher, ela entrou juntamente com uma família e parentela. E para você entender isso aqui, precisamos voltar na história lá em Josué. Abre a tua Bíblia lá em Josué, capítulo de número 2. Eu vou descorrer um pouco da história para ficar mais fácil para vocês entenderem. O povo que tinha uma promessa de Deus, saíram para essa promessa, essa terra prometida que manda leite e mel, e durante 2 anos eles caminharam, chegaram no deserto de Cades Barneia, lá na frente já tinha a terra prometida. Aí pararam ali, depois de 2 anos de caminhada. Aí o que aconteceu? Moisés separa 12 líderes de cada tribo para ir lá na terra prometida, investigar e trazer recursos de lá. Informação, eles eram os espias. Vamos lá, a terra que Deus falou é aquela, está lá. E eles tocaram viagem e foram. E quando voltaram com provisões e recursos de uma terra extremamente fértil. Eram 12 líderes das 12 tribos. E aí, quando se reúnem ali, daqueles 12, só 2 levaram a sério a promessa de Deus. E os outros 10 começaram a dizer que lá tinha gigante, blá, 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 e dificuldade, porque lá nós ia ser devorado, e começaram a pregar uma descrença do que Deus prometeu. Não, se Deus prometeu, Ele vela por sua palavra para poder cumprir. Amém? Deus vela por sua palavra para poder cumprir. E questionar a Deus e duvidar de Deus pode ser um problema terrível. Porque você não acredita na promessa, como é que vai acreditar na salvação? Como é que vai acreditar na salvação? Aí, por causa dessa murmuração constante, dessa dúvida, dessa incerteza, houve um ruído, um barulho, e o povo começaram a murmurar. Outra coisa, murmuração é pecado, irmãos. A gente fala de um monte de outro pecado. Adultério é pecado, sei o que lá é pecado, mentira é pecado. Murmuração é pecado. E esse pecado leva pessoas a não entrar no reino de Deus. E murmuraram. Aí o Senhor disse, então agora vamos fazer o seguinte. Era para vocês entrar na terra prometida, agora vocês vão dar uma caminhada durante 38 anos. E todos dessa geração de 20 anos acima, vai morrer todos durante essa caminhada de 38 anos. Só vai sobrar Josué e Calebe. O resto não vai viver. E aí, durante 38 anos, ficaram peregrinando no deserto. Quando retornaram agora para essa terra, se passaram 40 anos. E agora quem estava lá? Josué e Calebe como líder. Moisés já tinha morrido. E agora era uma nova geração. E agora estão entrando na terra prometida. E os primeiros desafios agora acontecem 40 anos depois. E aí eles se deparam na cidade forte. Vieram
irmãos, enfrentando grandes lutas pelo caminho. Enfrentaram um reinado de Sion, o reinado de Og, que era um homem extremamente gigante, provavelmente mais alto do que Golias. E aí eles chegam ali diante de uma grande fortaleza, que era a cidade principal chamada Jericó. A cidade impenetrável. Os muros dela já diziam: aqui ninguém entra. Era a cidade que regia a região que estava ali dos amorreus, dos heteus, jebuseus, ferezeus e tudo que era eus. Então Jericó era a cidade impenetrável. E aí para ali Josué e diz assim: agora precisamos do seguinte, precisamos de 2 homens, de 2 espias, de 2 007 para entrar lá, para dar uma olhada dentro dessa cidade, como é que a gente vai lidar com o que está ali do outro lado daquela fronteira. E esses 2 homens entram na cidade como espiões. São emissários de Deus. Entraram naquela cidade e alguém desconfiou que aquele povo, aqueles 2 eram estranhos, eram diferentes. E logo os fuxiqueiros foram contar para o rei. Falou: tem 2 caras estranhos aqui na região. E aí começou aquele clima de tensão. E nesse clima de tensão, que esses 2 homens de Deus, eles viram, sentiram, e a perseguição começou, eles, para fugir, porque o rei queria matá-los, queriam pegá-los, interrogá-los, provavelmente matar. Já havia soldados procurando, eles entram exatamente onde? Na casa de Raabe. Deixa aberto aí a sua Bíblia lá em Josué capítulo de número 2. Entra na casa de Raabe, irmão. Raabe era uma meretriz. Em todo o texto que você vai encontrar aqui, ou quase todo o texto vai encontrar sobre Raabe, a meretriz. Tiago, lá depois de muitos séculos, ele fala sobre Raabe, que foi justificada pela obra por fé. Porque fé sem atitude, ela é morta. E aí quando eles entram ali na casa daquela mulher, ela percebe que aqueles 2 homens estão sendo perseguidos, e ela conversa com eles. E a conversa gira em torno, porque no capítulo 2 não está em ordem cronológica a conversa. Aí começa a conversar com ele e diz: eu sei quem são vocês. Eu estou informado de quem são vocês. E ela esconde esses 2 homens, tipo num alçapão. E logo, não demora muito, chega soldados, procura. Porque alguém viu eles entrarem lá na casa de Raabe. Não era muito diferente, porque sempre tinha gente observando. Lá entravam muitos mercadores, pessoas que vinham de viagem. Sempre era um lugar muito frequentado, porque era uma casa de prostituição. E ela era uma líder daquele lugar. Dizem alguns historiadores que ela era venerada até como uma sacerdotisa de deuses pagãos. Mas aquela mulher, no meio daquelas conversas que ouvia naquele lugar, ela escutou informações de 40 anos atrás, que vinha circulando, e ela ouvindo ali de um Deus extremamente poderoso, que ela guardou na cabeça sobre esse Deus. Então comece a pensar comigo, no capítulo de número 2, versículo de número 9, antes de chegar aqui, os soldados chegaram: olha, nós queremos saber, porque o rei falou o seguinte, que entrou 2 homens estranhos aqui, e nós queremos que você coloque esses homens para fora. Aí ela falou: olha, na verdade eu não sei quem eles eram. Mentiu. Ai, mamãe, mentira é pecado. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa, registra aí. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo número 27 e 28, diz que Deus escolheu as coisas loucas para fazerem sábias. Deus escolheu aquilo que não é. Deus escolheu as coisas desprezíveis e aquilo que não são, para reduzir a nada as que são.
Os propósitos de Deus, irmãos, nos confunde às vezes. Mas no final dá certo. E aí essa mulher diz, olha, eles já saíram, e eu não sei para onde eles foram, mas eles saíram nessa direção para lá. Se vocês forem rapidinho, é capaz de vocês encontrarem. E aí os soldados saíram. Aí ela senta com aqueles homens e começa a falar com eles. E a conversa dela está aqui. Vamos ver o que ela diz? Capítulo de número 2, versículo de número 9. E disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que os fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion, a Og, que estava dali no Jordão, que destruísse. Presta atenção, ela ouviu. Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo, e o ouvir pela pregação. Pregação é anunciar, é noticiar os feitos de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12 a seguir, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer o seguinte, não importa como a palavra seja pregada, contanto que seja. Agora você que ouve tem que saber o que vai fazer com ela. Amém? Como você vai ouvir é o mais importante, o que é que você vai agregar, guardar, manter, gerar fé ou não. Nem todos os que ouviram a palavra de Deus, irmão, levaram a sério. E alguns já esqueceram das promessas de Deus. Esqueceram dos feitos de Deus e estão dentro da igreja hoje, sentados, ouvindo, e depois saem e esquecem dos grandes valores e poder de Deus. Que parece que Deus já não faz mais as mesmas coisas que fazia antes. E outra coisa, questionar por que é que esses homens entraram lá num prostíbulo. Por quê? Isso não pode. Irmãos, Deus escolheu as coisas loucas. Numa dessas viagens que nós tivemos aí em Osasco, estava comigo, se eu não me engano, o Leonardo, estava comigo o Oswaldo, o pastor Assi. Cadê o Oswaldo? Cadê o Oswaldo? Cadê o Oswaldo? Eu não sei se vocês lembram que tinha 2 senhores morenos que cantavam uns hinos de fogo. Você lembra disso? Você lembra, irmão Oswaldo? Aqueles ali são os filhos de Damasco. Então, deixa a história dela aqui para me contar a história desses homens. Que está bem ali, ó. Aí eu levo vocês lá, eu trago eles aqui. Os filhos de Damasco. Preste atenção o que Deus pode fazer. Para que Deus possa. Deus pode. Você crê que Deus pode? Você crê que Deus usa quem Ele quer? Mas esse aí falando não tem unção. O que é unção para você? Preste atenção, o que é unção para você? Unção é grito? Não. Quer ver 2 pessoas diferentes aqui na igreja para pregar? Uma delas não está aqui, eu vou falar dela porque ela não está aqui. Pastor Júnior. Ele pega e quase sobe porque um foguete aqui. Ele tem unção ou não tem? Aí põe a pastora Luciana, que está aqui para pregar. Aí ela vem naquela calma. E a palavra vai entrando, parece um ferro quente, vai na divisão da alma e do espírito. A glória é para Deus, tá? Irmãos, tem unção ou não tem? Então presta atenção no que Deus tem para fazer através do que Ele quer fazer. Conheci a história e conheci o pastor e conheci a igreja onde está lá o pastor juntamente com o rebanho e louvando a Deus e tal. E os instrumentos eram a base das mãos. Não tinha ninguém para tocar.
E aí, um boteco como esse que tem aqui embaixo, lá tem dois irmãozinhos, com violinha. Tim, din, 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 tim, din, 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 lá no boteco. E o pastor pensando, puxa vida, não tem ninguém para tocar, e tal, e ora, e passa o tempo. E ele saía daqui, passava de frente ao boteco, tá lá aqueles dois irmãos, tocando em troca de cachaça, pinga, alguma gorjetinha, que lá mesmo ficavam onde eles bebiam. E o pastor orando. Aí um dia o Espírito de Deus diz assim, vai lá, pega aqueles homens, contrata eles, diz que vai dar um valor X para ele e coloque eles para cantar, tocar aqui. Prepara as irmãs e ensaia com eles. E o pastor foi lá. Falou, vem cá, quanto que vocês ganham aqui? Pois é, eu tenho uma proposta para vocês. Vocês não querem tocar assim nos domingos, dia de culto lá na igreja? Aí vocês tocam lá, eu pago X para vocês e vocês ensaiam lá com a irmã. Terminou o culto, eu pago para vocês. Aí um olhou para o outro como diz assim, entre o que a gente ganha aqui e ganhar lá, não custa nada. Aí o que acontece? Nos dias de culto, vinha lá, ensaiavam com as irmãs, porque eles eram bons no violão. E aí ensaiavam e tocavam. E durante o período de culto, ficavam sentadinhos ali. Porque tinha que terminar o horário. E aqui e ali, um deles saía, ia lá no boteco e tomava uma. Com certeza, muitos pentecostais como eu, se não tem discernimento de espíritos, iria dizer, esse negócio não é de Deus, não. Sim ou não? Sim. Concorde comigo, pelo amor de Deus. Senão eu vou achar que eu sou pentecostal desconvertido. Ia dizer que não é de Deus. Por quê? Como é que pode, irmão? O camarada vai lá e toma uma cachaça, depois volta ali, todo desconfiadinho, senta ali. E sabe o que aconteceu? Foi aprendendo os hinos. E aprendendo os hinos. E foi cantando com as irmãs. E saía. Tomava uma cachaçinha, voltava, e o pastor terminando o culto, pagava. Nunca chamou ele, olha, vocês têm que congregar aqui. Não. Um dia daqueles, um culto sobrenatural, porque nenhum culto é igual, é sempre sobrenatural. Aí, de repente, os dois ali, sentadinhos, esperando a hora de terminar o culto para ir embora, escutam, e naquele dia a palavra de Deus desceu ao coração deles. E quando menos espera, o pastor está dizendo, se tem alguém aqui que não é crente, que quer entregar sua vida para Cristo hoje, tem alguém? Os dois se levantaram, dobraram o joelho e disseram, nós queremos fazer isso. Depois de semanas e meses, nós queremos ver resultado amanhã. Meses. Agora, durante esse período de tempo, sabe o que acontecia? Havia uma igreja orando. Havia um pastor orando, havia o povo que estava louvando, e estavam orando por aqueles dois, e o efeito vem na hora de Deus. E esses homens se plantaram na igreja, cresceram, se batizaram, se tornaram cantores cristãos, e tem uma rádio evangélica em Osasco. E nós tivemos lá, visível e palpável, estava lá bem diante de nós. Como é que alguém faz uma coisa dessa? Alguém não, Deus usa alguém para fazer exatamente assim. São os mesmos que entraram antes desse homem, esses dois espias, entraram lá na casa de Raabe, enquanto tomam um drink aqui e ali, porque lá tinham as danças e as mulheres, e os camaradas no boteco trocando ideia, e Raabe do outro lado, irmãos, 40 anos depois do acontecido. Alguém contava para o outro, rapaz, olha, você sabe o tio do cunhado do Zé? Aham. Pois é, ele teve lá, naquela região lá, e ele contou que tem um povo, que tem um Deus, que ele governa a natureza, ele fez chover fogo. E Raabe só do lado de cá escutando. Outro vinha e contava, um Deus
que fulano de tal, que o meu patrão e um amigo falou que secou o mar e o povo passou. A gente escuta isso, não consegue nem dar glória a Deus. Isso não causa mais impacto em nós. E aquela mulher ouvindo. Irmãos, bem-aventurados que ouvem a palavra e guardam. Salmo 119, eu sempre gosto desse texto. Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra no meu coração aqui, ó, para não pecar contra ti. E o povo falava, nós temos medo, porque eles estão vindo aí. E Deus falou que vai dar essa terra aqui para eles. E eles estão vindo. Dias passavam, de repente chegava um outro mercante naquela região e entrava lá na casa de Raabe, queria se divertir um pouco, e entre uma conversa e outra, tomando uma cervejinha, uma branquinha com limão, sei lá o que era, aí falava assim, rapaz, sabe o rei Og, aquele gigante lá que o pessoal tinha medo dele, que governava pela força e o braço forte, sim, foi vencido por um povo hebreu, e eles estão vindo aí. Rapaz, ó, Sion e o reinado de Og, o povo dos amorreus, não deram licença para o povo desse Deus passar. Aí sabe o que aconteceu? Foram destruídos. Entre as palavras que foram pregadas aqui na quinta-feira passada, disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados os mansos. E eu quero colocar esse texto também nessa posição. Quem é os mansos? Os mansos é aquele que não luta contra a vontade de Deus. Deus quer fazer, Ele vai fazer, não interfira. Não, eu vou dificultar. Olha, tu não dificulta porque Ele vai quebrar você. Porque a obra é de quem? É de Deus. Não põe a tua mão onde Deus está pondo a mão dele. Se Deus quer salvar, deixa Deus trabalhar por trás da tela dos teus olhos. Você não sabe o que é que ele está fazendo. Mas, Senhor, desse jeito não pode. Quem somos nós para dizer para Deus de que jeito que ele tem que trabalhar, irmãos? Pense. Quem é o caco para dizer para o oleiro que tem que ser assim? E aí, Raabe escutando, e ela foi armazenando sobre um Deus, que era não somente Deus que tinha poder na terra, era poder que tinha soberania nos céus. E agora se via muito comentário ali perto dela, sobre o medo que tomava conta desse povo. Irmãos, nós precisamos continuar crendo que nós somos um povo diferenciado no meio de uma geração corrompida. Nós temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso favor. Operando Deus, quem impedirá? Ah, irmão, o diabo está furioso. Ah, meu Deus. Irmão, eu fico até triste quando eu vejo alguns comentários, sabe, irmão? O diabo está furioso desde que ele caiu lá, que foi expulso do céu. É o único sem terra que eu conheço, porque ele não tem terra nenhuma. Habita aqui e ali, o Senhor vai lá e expulsa ele. O único lugar dele vai ser numa sentença eterna. Se está furioso, glória a Deus, fica firme com Cristo. Ah, o diabo está furioso com você, dê glória a Deus. Por quê? Porque terrível vai ser se alguém disser assim, olha, Deus está furioso com você. Diga misericórdia. A Bíblia diz em Hebreus, me falha a memória agora o texto, mas está em Hebreus, que diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele é fogo consumidor. Então, se eu estiver com Cristo, irmão, eu não estou preocupado se o diabo está furioso. Eu vou continuar dentro do esconderijo do Altíssimo e guardando a sua palavra no meu coração para não pecar contra ele. Porque se eu fizer isso, não tem lugar para o diabo.
Você vira aquela história lá sobre Martim Lutero, ele tinha um problema sério de depressão. E uma certa vez o Satanás apareceu para ele. E diz assim: eu quero que você escreva aqui, desse lado, tudo o que Deus é para você. O que Jesus é para você? E desse outro lado da página, escreva o que eu sou para você. E depois eu venho procurar saber. E aí ele pegou aquele papel, um papel grande, e começou a escrever. Deus é minha luz, o meu refúgio, minha fortaleza, Deus é minha inspiração, Deus é minha fonte, Deus é minha vida. Virou o papel, escreveu do outro lado, encheu os dois lados. Meu Deus é para... O que Deus é para mim? O que Deus é para você? Tenta escrever num papel o que Ele é para você. E aí depois o diabo apareceu para ele, pegou aquele papel, ficou olhando. Deus. Aí virou do outro lado, já se assustou. Por quê? Porque estava do outro lado, continuava Deus. Falou: rapaz, e você não escreveu nada do que eu sou para... Você não escreveu nada de mim? Aí tinha um pedacinho assim, ó, pequenininho, em branco. E aí ele pegou uma canetinha bem fininha e escreveu assim: não tem lugar para o diabo. Você pode dar glória a Deus? Não tem lugar, não tem lugar. Por quê? Porque o teu lugar deve estar preenchido pelo poder de Deus, pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus. E aí Raabe começa a conversar com aqueles homens e dizendo, versículo de número 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Isso aqui eu ouvi 40 anos depois, eu ouvi. Tirou vocês do Egito. Já deu as terras aqui da lei do Jordão. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, ela não disse Deus meu. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por que é que ela não disse meu Deus? Sabe por quê? Porque ela se achava indigna. Eu não conheço esse Deus. Eu não tenho intimidade com esse Deus. Mas eu tenho temor por esse Deus. Lá em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ela escutou todo esse tempo, armazenou e temia a esse Deus que ela nem achava digna de servir. Por quê? Porque ela era gentia, tanto quanto nós somos gentios. E a Bíblia diz, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de número 11 a seguir, que Jesus veio para os que era seu, o povo judeu escolhido, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos os que receberam ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem é que abriu as portas para receber Jesus? Os gentios. Foram os gentios os primeiros que se renderam a Cristo. Foram os endemoniados, foram as meretrizes, foi aquela mulher lá no poço de Jacó, que é fenomenal também a história daquela mulher, que é uma mulher que ela tinha um sonho, um desejo que foi realizado de maneira tão tal, que Jesus nunca se revelou para outra pessoa, tanto quanto se revelou para aquela mulher, que estava agora fora dos termos de Judá, e agora ela fazia parte do povo samaritano, que já era desprezado. Para o judeu, um samaritano era como um cachorro. Se você perguntasse para um judeu, por aqui eu chego em Samaria, ele dava as costas e dizia, por aqui você vai para Samaria. Ele dava as costas. Era cultura, era uma raça mistureba. E uma mulher para eles era pior do que um cachorro. Aí vem o mestre, entra nessa cidade,
meio-dia, deixa os discípulos ir até a cidade comprar umas marmitas, e ele fica esperando uma mulher. Ah, irmão, ficar sozinho assim, né? Tem um monte de idiota falando besteira por causa disso. Mas tem encontro com Jesus sozinho, tem encontros. Você nunca mais vai ser o mesmo, se você abrir o teu coração de verdade. E Jesus vai até ela, conversa, traça um diálogo com aquela mulher, dá a ela inspiração, e diz, vai lá e chama teu marido aqui. Ela disse, não tenho. Olha que verdade. Irmãos, entre tudo que você falar, fale a verdade do teu coração. Tem uns crentes pentecostal, que eu sou pentecostal raiz. Como é que você vai, irmão? Vai tudo bem, igual a Sulamita. Morreu 12 já dentro de casa. Não, você tem que estar tudo bem, está tudo bem. Se não está tudo bem, não diga que está tudo bem. Ah, mas não pode falar para qualquer pessoa. Então não fale para qualquer pessoa. Mas não diga que está tudo bem. Não estou bem. Principalmente quando você fala com alguém que vai somar na tua vida. Mas a dificuldade de falar isso hoje está ficando tão grande que as pessoas estão morrendo por dentro e a gente pergunta, tudo bem? Aham. Se eu não estiver bem, eu vou dizer para você, eu não estou bem. Porque se eu disser que eu estou bem, se eu não estou, eu estou mentindo. E Deus sabe que eu estou mentindo. Então eu não estou bem. Aí você repensa aí do jeito que você quiser. Mas a verdade do teu coração, ela faz uma diferença incrível. Olha, eu não tenho marido. Ele falou, disse essa verdade. E aí começa a traçar um diálogo com ela. E nesse diálogo, ela disse, vejo que trouxe profeta. Até então Jesus não se revela. Aí ele disse, olha, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe que o Senhor é um rabino e um judeu? Dizem os outros que nós devemos orar nos montes. Buscar a Deus nos montes. Mas outros dizem que tem que ser lá em Jerusalém. E aí ela faz um questionamento e coloca um sonho dela. Ela disse, mas um dia o Messias vai vir. Examine o texto lá depois, capítulo 4, versículo 4 a seguir. Um dia o Messias vai vir e ele vai me ensinar onde é o lugar da verdadeira adoração. E o Senhor Jesus se revela para ela. Disse, olha, os verdadeiros adoradores que o Pai procura, adoram em espírito e em verdade. E depois ele disse, eu sou. Eu sou. Ou seja, eu estou realizando a tua vontade. Você queria que o Messias viesse te ensinar? Então eu estou aqui te ensinando. Aquela mulher, quando saiu dali, foi a primeira missionária. Foi lá e contou para todo mundo, deixou o cântaro lá, saiu correndo, falou para todo mundo o que Deus tinha falado com ela e tal, e o povo já vieram e se converteram. Ela não foi para o céu sozinha. Creia que você não vai para o céu sozinho. Vai tua parentela, coloca amigo também, coloca aquele que fala mal de ti também. Coloca ele no pacote. Por quê? Porque tem lugar no céu. A Raabe agora continua no versículo de número 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração e tal. Versículo número 12. Porque, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, ou seja, eu guardei vocês aqui. Então, por essa mesma beneficência que eu fiz, façam comigo também. Essa beneficência que vós também farei benefício à casa do meu pai, e me dê sinal certo de que darei a vida a meu pai, a minha mãe, como também aos meus irmãos, minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Ela não era uma pessoa que queria salvação sozinha para ela. Ela disse, eu sei o poder que tem na vida de vocês. Eu sei quem é que está guiando vocês. Eu sei quem é que está guardando vocês. Eu sei que vocês vão dominar essa terra aqui. Eu sei que vocês vão conquistar. Eu sei porque o Deus de vocês não é um Deus qualquer. Ele é Deus. E eu sei que vai haver uma destruição. Porém, eu guardei vocês. Irmãos, em todo o tempo, guarde a palavra da promessa no teu coração.
Não te aparte dela de dia e de noite. Não se apostate da fé, haja o que houver, não se apostate da fé, porque algumas coisas podem não dar certo. Deus continua sendo Salvador. E aí o que acontece? Só como eu usei de beneficência para com vocês, use de beneficência para comigo e para com a casa do meu pai. Ela nem falou primeiro com ela. Eu estou colocando primeiro ela porque era o assunto dela. Eu quero que salve o meu pai. Quem mais? A minha mãe. Quem mais? Os meus irmãos. E as minhas irmãs. A parentela dela era grande. E todos os quantos o Senhor que estão ao nosso redor. Sabe quem mais estava lá? Aquelas mulheres que trabalhavam com ela lá naquela casa da luz vermelha. Sabe a Chiquitita da Silva? Salva ela também. Livra ela também. Eu quero que ela seja salva. Eu já contei aqui, irmãos, sobre lá em Campos Novos. Campos Novos é uma das cidades que eu mais vi casa de prostituição em todas as cidades que já passei nesse tempo de ministério andando para lá e para cá. E eu contei alguns fatos que aconteceu lá. Entre esses fatos que aconteceu, na frente da nossa igreja, mais para frente, assim, de um lado, assim, um pouquinho, tem um bar, e do outro lado já tem uma casa de prostituição. Na rua da igreja, aqui desse lado, irmãos, tem umas 5 casas de prostituição. Atrás da igreja, na segunda quadra da esquina, tem uma casa de prostituição, e é uma casa bem chechelenta. É uma casa que tem bastante senhoras de idade. Aí é uma casa assim meio escura, meio esquisita, e aquilo é aberto de dia e de noite. Um dia está quase terminando um culto lá, de repente entra uma senhora, fica em pé na porta. E eu já tinha visto aquela senhora, porque a gente sempre estava comprando alguma coisa ali perto do mercado, e a casa ficava bem de frente àquele mercado. E aquela senhora ficou em pé ali na porta. Aí estava terminando o culto, eu dei a bênção apostólica e chamei ela. Falei, vem aqui, eu quero orar por a senhora. Aí ela veio, aquele cheiro, não é cheiro, é fedor mesmo, né? Fedendo a cigarro, fumo, vinho, cheiro de vinho forte, impregnado na roupa, parece que estava saindo fumaça da roupa dela. Aí eu falei, eu quero orar por a senhora. Qual é o desejo do seu coração? Aí ela falou, eu acho que eu não vou realizar meu desejo, não. E começou a encher os olhos de lágrimas. Aquele hálito de bebida. Eu falei, mas fale que eu quero orar por a senhora. Ela falou, desejo do meu coração? Eu falei, uma família. Aí o Pedro carnal aqui, fiquei pensando, rapaz, é difícil mesmo. Nessa condição assim, só o pauzinho da rabiola não vai, não. Porque não era somente a questão da idade, era a questão é que é uma pessoa acabada. É uma pessoa que já tinha um histórico triste, que todo mundo sabia, está ali, ó. Está ali, que futuro tem? A vida é junto com um monte de cachaceiro, bebendo, os outros pagando, a velhice chegando, e que futuro tem? Quem é que vai querer um negócio desse? Deus escolheu as coisas para fazerem, irmão, só um é Salvador, se chama Jesus Cristo, o justo. Eu orei por ela, mas dentro de mim pensava assim, Senhor, eu vou orar por fé, mas sem fé. Confessando um pecado aqui para vocês, falando a verdade. Por quê? Porque, ao meu ponto de vista humano, uma pessoa de idade, acabada, com o histórico dela, naquele lugar, vai encontrar quem? Que já está assumindo os homens no mercado. E aí o que acontece? Abracei ela, chorou bastante, foi embora. Falei, quando quiser voltar, venha sempre e tal. Passou, mas aí uns 2 meses essa mulher terminando o culto, ela apareceu de novo, porque eles não vão, porque lá o evangelho é radical ao extremo.
Tem uma igreja que saiu da nossa igreja que você não pode usar sabonete. Por quê? Porque você é o bom perfume de Cristo. Para que você vai usar sabonete? Não pode usar perfume. Era um rebelde que saiu da igreja Redenção e abriu um ministério. E tem um monte de gente lá. Pode cortar cabelo, não pode passar perfume, não pode usar sabonete. Por quê? Porque você é o bom perfume de Cristo. Estava pensando, meu Deus, você nem fala. Se eu soubesse os terror que eu já ouvi e atendi pessoa lá, que eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Aquela mulher volta novamente, terminando o culto, ela chegou, participou ali daquele finalzinho. Eu chamei ela novamente, qual é o desejo do seu coração? Fedida. Qual é o desejo do seu coração? Ela falou, ainda é uma família, mas eu sei que Deus não vai me conceder, não. Eu falei, não creia. Creia, tudo é possível aquele que crê. Eu usei o que é a palavra, mas eu mesmo dentro de mim pensava assim, puxa vida, é muito difícil. Orei por ela. Saí de lá, voltei para São Paulo, fiquei 2 meses em São Paulo. Quando voltei novamente, aí chego lá em Campos Novos, alguém me diz assim, ô irmão, sabe aquela senhora que vinha aqui? Falei, sim, o que aconteceu? Aí dentro de mim já pensei, morreu. Bateu a cacholeta. Foi. Você já pensei, já morreu? Não. Mas o que aconteceu com ela? Ela se casou. Fiquei pensando, meu Deus, que vergonha para mim, Senhor, eu sou incrédulo, mas o Senhor é fiel. Irmãos, eu vi aquela senhora passando e já não era mais aquela mesma senhora de antes. Sabe por quê? Porque o evangelho transforma. E o que é para uma maldição para você hoje, pode ser uma bênção na tua vida amanhã. O que é impossível para você hoje, é possível para Deus sempre. Será salvo tu e tua casa, e tua parentela, e tua amiga, e tua vizinha. Não deixe de falar do poder de Deus que transforma, cura, liberta, restaura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E eu vi aquela mulher passando, e já estava uma mulher elegante, pegada na mão daquele homem, e eu fiquei pensando, meu Deus. E qual foi o final da história? O final da história é que a mulher se casou, veio um cidadão de fora trabalhar lá, encontrou com ela e fez uma proposta. Se sair dessa vida, seja minha esposa. Case comigo. Irmãos, e só Deus pode fazer uma coisa dessa. Você continua crendo que Deus pode? Então Deus pode. Raabe, essa mulher foi alcançada, e de uma maneira tal ela não foi sozinha. Os espias falaram, então vamos fazer o seguinte, eu faço um juramento a você, quando nós entrarmos nessa cidade, se você colocar do lado de fora, um fio vermelho de escarlata, bom, vermelho é escarlate, colocar um fio aqui, guardar o teu familiar aqui dentro dessa casa, quando nós invadirmos aqui, a tua família será salva. Se não fizer desse jeito, não temos responsabilidade. Aquele fio de escarlata significa o sangue de Jesus. Onde há o sangue de Jesus, há poder para a salvação. E não tem pecado em cima da terra que o sangue de Jesus não purifique e deixe mais alvo que a neve. Aleluia! É o Senhor que nos justifica. Aleluia! Um dia, no capítulo de número 6, o povo vai invadir, e aí eles dão aquelas 7 voltas, as muralhas caem ou afundam, não cai, ela afunda, só a casa de Raabe fica inteira, e lá dentro estava toda a família, e Josué dizia, essa Raabe e sua família, ela tem que ser poupada. Aleluia! Por quê? Porque tinha um fio de escarlata pela janela. Enquanto você crê que o sangue de Jesus tem poder, tu e tua casa, tua parentela, pode ser alcançado por salvação. Aí sabe o que acontece com essa mulher? Ela foi resgatada. Ela se casa com Salmão. Que Salmão, por tradição bíblica, era filho de Calebe. Pense,
filho de Caleb, de um líder, casou-se com Raabe, a meretriz. Na galeria dos heróis da fé, ela está lá. Na genealogia de Jesus, Mateus capítulo de número 1, versículo de número 5. Sabe quem está lá? Tem o nome somente de 5 mulheres. Entre elas está Raabe, que se tornou uma tataravó, sabe de quem? Do nosso Salvador Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não diria a vocês. Tem lugar. E esse lugar vai depender, sabe de quê? De tu não esquecer do poder que eu tenho para salvar. E quem crer no poder de Deus, fala do poder de Deus para as pessoas. Quem crê no poder de Deus, intercede, ele ora, ele clama, ele não cessa. Aleluia, ainda que você veja um coração duro lá dentro. A palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra, quebra, faz, forma, cria, estabelece e coloca no lugar de honra. Foi salvo toda a família de Raabe. Foi salva as colegas de Raabe. Essa mulher entra na história e ela é citada até por Tiago, que era um grande líder da igreja primitiva. Ele diz: olha, a fé sem obra é morta. Quer ver uma pessoa que ela teve atitude não somente com fé, mas com obras? Raabe. Irmãos, depois de 100 e mais centenas de anos, o nome de Raabe nunca cessou até o dia de hoje que eu estou falando dela aqui. Falou, Raabe, ela teve atitude antes de exercer uma fé tão plena. Ela teve atitude. Ela ouviu, creu, e isso foi imputado por justiça. Para a gente finalizar aqui, Jesus disse uma certa vez para Mateus, abra a tua Bíblia aí, Mateus capítulo de número 21, vamos ver se é 21. Mateus capítulo de número 21, a gente vai orar. Versículo de número 31, 21, 31. Não tem coração duro, macumbeiro, bom combeiro, seja o que for, irmão, Jesus, ele continua mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós precisamos exercer a nossa intercessão em prol dessas pessoas. Versículo de número 31 do Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 21, 31, diz assim: Jesus, disseram-lhe eles, qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus disse. Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão diante de vós no reino de Deus. Vão entrar primeiro do que vocês, seus fariseus hipócritas. Não está escrito ali, sou eu que estou falando. Porque o tempo todo eles estavam questionando Jesus. O tempo todo eles eram os melhores. Foi citado aqui até na quinta-feira de 2 homens que subiram a um templo. Um era judeu e chega lá, ele se justifica, faz aquela oratória bonita. E o outro era um publicano. Quem era o publicano? Era um sem futuro. Era um de nós antigamente. E ele não tinha oratória. Ele não tinha sacrifício. Ele não tinha louvor. Ele não tinha oferta. Sabe o que ele tinha? Pecado e arrependimento. Ele chega lá, enquanto um ficou de pé e orou e colocou as mãos para cima e tal, aí chega o publicano, coloca a mão no peito, baixa a cabeça e diz, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E Jesus disse, esse desceu justificado para casa.
E ele diz aqui, ó, muitos publicanos e pecadores e meretrizes vão entrar primeiro do que muitos que estão no comodismo e questionando e murmurando e reclamando, e tudo que vai fazer reclama, e tudo que vai fazer coloca um obstáculo, e que fica churumelando o tempo todo, e que já não tem guardado a vontade de Deus como deveria. Isso serve para mim. Isso serve para vocês, isso serve para nós, o tempo todo, em todo o tempo, até a volta de Cristo. Versículo 32, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Irmãos, tanta informação que a gente vê de Cristo, de Deus, de poder de Deus, e você acredite, tem muita gente ficando incrédulo. Acredite, tem muita gente ficando incrédulo. Tem muita gente dando mais prioridade às coisas comuns do dia a dia do que a sua comunhão com Deus e trazer à memória promessas que o Senhor fez. Faça um propósito hoje de rever seus conceitos e promessas de Deus em prol da tua família, da tua parentela. Escute Deus falando. Não cessa de orar por aquele, por aquela. Aleluia! Porque quem faz a obra sou eu. Fique de pé em nome de Jesus, por favor. Traga à memória, como já foi falado pela irmã obreira Luzia, traga à memória pessoas que você gostaria de ver essa pessoa salva, ou se não ouvir que essa pessoa foi alcançada lá do outro lado, e hoje é servo de Deus, serva de Deus. Pense nessas pessoas agora. Se lembrar do nome, coloque. Se não, você coloca aquela pessoa lá assim, aquela outra lá assim, coloca. Eu quero orar junto com vocês agora.